Boa tarde, pessoal. Hoje a gente está aqui para apresentar nosso PBL4, que tem como principal objetivo a detecção de memes fake e imagens adulteradas. E nosso foco é nesses memes adulterados, né? E a maioria desses detectores que são feitos, eles focam apenas no pixel. A nossa abordagem que a gente trouxe aqui é uma abordagem híbrida, onde a gente vai usar a visão computacional com o PCV, o MobileNet e o OCR com a implementação do Tesseract. E além disso, a gente vai usar o processamento de língua natural, que é o TF-IDF. A ideia é que uma imagem falsa falha em pelo menos um desses pilares. E aí a gente consegue retornar a predição do que está acontecendo. A gente começa pelo pré-processamento antes de passar por qualquer rede neural. Nessa função aqui, Pre-Process Image for OCR, a gente limpa a imagem para o OCR. E aqui no CV2 Fast N1 Means Design, a gente aplica um filtro de DNL para remover os artefatos de compressão do JPEG, que a gente vê que são comuns na hora que tu vai tirar prints. E logo abaixo a gente usa o Clar, que o Clar ele serve para melhorar o contraste local, e isso é crucial porque uma imagem pode ter áreas claras e escuras e a gente precisa garantir que o texto seja legível e para assim a gente conseguir extrair as features. Depois disso, a gente vai na função OCR Extract with Confidence. E aqui é um dos diferenciais do trabalho, que a gente normalmente usa o OCR apenas para pegar o texto. A gente também usa os metadados de inferência. O Tesseract ele retorna um nível de confiança para cada palavra. E a nossa hipótese é, se alguém editou a imagem no Photoshop, a renderização de fonte ou anti-aliasing fica levemente diferente da original. Por isso que a gente extrai a média, o desvio padrão, máximo e mínimo dessas confianças. Se o desvio padrão ele for maior ou ele for muito baixo, é um forte indício que teve algum tipo de manipulação visual naquela região de texto. Aqui no Build All Visual Encoder, a gente faz uma análise mais profunda. A gente não treina uma CNN do zero, porque isso vai ser muito trabalhoso. Então a gente usa um Transfer Learning com a MobileNet V2. A gente escolheu ele por ser eficiente e leve. E como dá para ver no parâmetro Include Top False, a gente remove a cabeça da classificação da imagem net e a gente usa a rede apenas como extrator de vetores de característica, congelando os pesos iniciais. Aqui na Build Fusion Classifier é mais ou menos onde a mágica acontece. A gente cria uma arquitetura de Late Fusion e a gente tem 3 inputs distintos. O vetor visual do MobileNet, o vetor de texto, que é o TF-IDF, a estratégia do OCR, que eu mencionei anteriormente, e a gente concatena isso tudo no layers.concatenate e a gente passa por camadas densas com dropout de 0.3. O dropout é essencial aqui para a gente evitar o overfitting, forçando a rede a não depender de apenas de um desses fatores de sinal. Por exemplo, confiar só no texto e ignorar a imagem. Aqui no GrandCam Visual Heatmap, na visão computacional, explicar a decisão é tão importante quanto acertar. Por isso que a gente implementa o GradCam. E essa função ela navega pela arquitetura do MobileNet e ele encontra a última camada convolucional, geralmente o Alt-ReLU. E ele calcula o gradiente dessa classe predita em relação aos mapas de ativação. Isso tudo ele gera um mapa de calor
que a gente sobrepõe na imagem original, mostrando exatamente onde a rede olhou para decidir se a imagem é falsa. Isso valida se o modelo está aprendendo padrões reais ou apenas o ruído do fundo. Aqui no arquivo do train.py, ele tem o nosso script de treinamentos. E o ponto crítico desse arquivo é a serialização. Então não basta salvar os pesos do modelo .h5. Como a gente usa o TF e IDF para o texto, a gente precisa salvar o vocabulário aprendido. E é por aqui, nesse arquivo, que a gente usa o Python para salvar o text encoder. E sem isso, no momento da inferência no predict.py, o modelo não ia saber converter palavras novas em números compatíveis com a rede neural treinada. Para finalizar, a gente volta para o memdetector.py na função evaluateModel e aqui, sobre a avaliação, a acurácia não é a melhor métrica, porque os datasets de fraude costumam ser bem desbalanceados. A gente vai focar no recall e no F1 score. Um recall baixo é muito perigoso, porque aí a gente pode deixar passar muita fake news. E uma precisão baixa é um pouco irritante, porque ele marca memes inocentes como falsos. E o desafio atual do modelo é a dependência de qualidade da imagem. Se a resolução for muito baixa ou tiver muito distorcida, o Tesseract vai falhar. E a gente perde a parte textual da fusão. E o próximo passo seria substituir o TF-IDF por um BERT, para entender melhor a compreensão e o texto semântico.